Meu bate-papo com o professor Marcelo Mora, secretário de Esportes de Taubaté. Vamos de vinheta. Professor, muito obrigado por atender o nosso convite e vir bater um papo aqui com a gente. Prazer, Theo. Vim aqui, mesmo porque eu estou acompanhando o seu programa, estou achando bem bacana. Várias pessoas que vêm aqui, a maioria eu já conheço. E daí que dá esse referencial bacana da gente poder também vir e falar um pouco do esporte do setor público. Eu fico agradecido, né, pela audiência, né, e a gente faz um programa e é legal que pode dar feedback, viu? Pode falar o que tá legal, o que não tá, pra gente vai ajustando, né? E a gente, né, a princípio a gente vem e conta a história esportiva do convidado e depois a gente fala o que o convidado, né, o que ele aprendeu do esporte, o que serviu, né? Na maioria das vezes nós, né, professores de educação física, a gente entra na educação física por conta do esporte, né? E às vezes vai para a educação. E você teve uma trajetória importante dentro do esporte, tanto em Pinda quanto em Taubaté, né? Acho bacana a sua história. E que não vem só das secretarias, né? Na verdade, meus pais vieram para cá em 1980. Meu pai veio trabalhar na extinta Desorze, que também já era Cícero Prado, depois virou Nobrecel, especialista em papel e celulose. E ele veio para cá em 1980. E eu tinha lá meus idos 14 anos, né, uma família de meu pai, minha mãe e meus 3 irmãos. Aí vieram todos para cá? Viemos a família inteira, em 1980. Aí aconteceu um negócio muito interessante que eu tinha o meu irmão mais novo, ele foi de categoria de base do São Paulo, né? E na época tinha o baixinho borracheiro, que prestava serviço lá na Ferroviária, e o meu irmão já jogava bem e jogou lá na fábrica do meu pai, lá no caso que era Cícero Prado, lá. O antigo industrial, que foi campeão do estado, né? Esse industrial era um timaço. Timaço, né? Então, eu não cheguei a ver. Eu cheguei a ver depois o Corinthians, que foi bicampeão do estado, né? Fui ver com meu pai e tal, e a gente acompanhou. Mas aí a história interessante é que o baixinho estava interessadíssimo no meu irmão, né? Que ele foi artilheiro e tudo mais, queria levar para a Ferroviária. E o meu pai falou, não, tem o Marcelo também, leva ele lá e tal. Eu fui meio de contrapeso, né? Aí acabei jogando na Ferroviária, aí joguei com uma geração bacana, né? Mas aí depois enveredei pro basquete, não gostava muito de apanhar, né? Os zagueiros aqui batiam forte. Aí eu falei, vou jogar basquete. A sua trajetória, né? Não sabia desse lado do futebol, mas bacana, né? Interessante. Bacana, e aí o Fera mesmo, né? Era o meu irmão o Frank Mora. Ele jogava bem, filho. Então, ele foi da geração do Silas, do Miller. Ficou na categoria de base com esses caras, né? Os menudos, né? Os menudos. Mas aí também era um pouco preguiçoso e não avançou. E muita geração, dos caras da geração dele foi ícone do esporte, né? E eu acho que é legal, né? Porque você não ficou naquela, poxa, tem que ser futebol. Você experimentou outros caminhos, né? E você foi pro basquete e se deu bem, né? Eu joguei, assim, dentro dos caras que não são de federação e tudo mais, eu era um medíocre de bom tamanho. O legal é que você se deu bem no sentido de que depois se tornou técnico, né? Exatamente, então aí entendeu bem do jogo e se tornou técnico. Exatamente, e aí no meados dos anos 80, o prefeito na época, João Bosco, fez alguns times de ponta, né, de vôlei e basquete, e eu que era muito eclético, eu fazia de tudo, né, sempre medianamente, eu jogava tudo bem, mas assim, nada de extraordinário. E aí, com esses times de ponta, disputou a federação e tudo mais, eu comecei a gostar daquilo. Como meu pai era da área industrial, meu irmão mais velho já ia fazer engenharia, eu queria fazer engenharia também, mas para agradar os meus pais e tudo mais, não era aquilo que eu gostava. Aí minha mãe, né, naquele lampejo maternal de falar, poxa, seu negócio é esporte, vai fazer educação física, pô, vai ser feliz. E aí eu enveredei. Sempre a mãe, né? Nossa. Meu pai não, tem que ganhar dinheiro, a mãe não vai fazer
Foi que você sensacional, gosta, sensacional. E aí eu fiz Unital e tudo mais e enveredei para esse lado de ser técnico. Eu comecei para ser técnico de basquetebol. Com 22 anos eu era técnico da equipe principal, e a gente foi vice-campeão paulista, subiu para a divisão especial. Então foi assim, Pinda foi muito determinante na minha trajetória profissional, né? E você pegou uma parceria boa, que eu lembro da parceria da Polícia Civil que fizeram aqui um time, não só do basquete, mas de vôlei, fizeram vários bons times para disputar, claro, né, o campeonato interno das polícias que tinha também, né, na época, não sei se ainda tem, mas tinha, e aí tinha uma equipe forte de basquete aí, né, com o Abdala, com uma galera boa aí, né? A questão da polícia foi muito interessante porque pegou assim, meio, entre aspas, o final da carreira de caras que tem um nome na história, o Abdala é um deles, aí tinha o João Carlos, que não entrou na polícia, mas muitos outros entraram, né, e pegou aquela transição de parar de ser profissional e entrar e ter uma segunda opção de vida profissional. E muitos deles moram aqui, inclusive, né? Tem o Moacir, vários caras que fizeram carreira, o Marcelo Palmeirinho, que está aqui até hoje, vereador pro lado empresarial, mas são caras que vieram nessa época e foi muito bacana. E dentro da sua experiência, você viu muito disso, Marcelo? O pessoal que saía do esporte, normalmente sai meio sem rumo, né? Putz, e agora? O que eu vou fazer? E com essa ideia da polícia na época, não sei se era essa a intenção, mas acabou sendo, né? Acabou muita gente tendo um trabalho, tendo uma outra opção e seguindo a vida, né? Foi um achado, né? Que não é normal. Porque acontece muito, você vê nessa trajetória que eu tenho de quase 30 anos no esporte, assim, o cara é mediano, aí ele ganha lá, vamos dizer, hoje seus 10, 15 mil, né? Um jogador mediano de altíssimo nível. Né? E aí ele vive de 15 mil, não estuda, não se prepara e tudo mais. Depois, né? Porque a gente fala, cada ano que passa ele está um ano mais velho. E tem chegando gente nova, né? Aí o cara tem mulher, tem filho e tudo mais, né? E vai ficando caro pro clube, né? E aí a ideia não, o que ocorre seus contratos vão piorando, né? E depois ele não tem onde... E é raro as pessoas que conseguem se preparar, né? Porque diferentemente dos Estados Unidos, que, né, a base é a universidade, que ele já sai com uma profissão depois, mas aqui no Brasil não é assim. E vai aumentando a idade, né? O que você está falando, eu acho extremamente interessante. A configuração dos contratos vai mudando, né? Por exemplo, agora é produtividade, agora você jogou 10, você vai ganhar X. Ou é por jogo, né? E isso é complicado pro profissional, né? E porque assim, a gente não tem um histórico, agora você vê, por exemplo, na Europa, os caras estão na NBA, ou seja, onde é muito estruturado o esporte como entretenimento, né? Os contratos longos, 5 anos, 6 anos aqui não é. E você faz um contrato com qualquer atleta, a gente passa muito por isso, principalmente no vôlei, você é o que você fez na sua temporada anterior, né? Uhum. Então, se você vai bem, você se valoriza. Se você vai mal, é o contrário, né? E todo histórico de lesão, de etc, de disciplina, de tal, de noite, aquela coisa toda. Então, tudo isso é considerado, porque todo mundo se conhece, né? Então, é um negócio que é muito simples, não. E quando a gente pensa, né, na sua história esportiva, você se considerava mediano, mas você via muito jogador mediano? Então, os tempos são outros, né? Quando eu comecei no esporte, a gente tinha lá jogos regionais, jogos abertos, que era um negócio sensacional. A competição que todo mundo... Era difícil ter uma liga nacional, então você tinha paulista, regionais abertos, então todas as grandes equipes do interior iam participar e tudo mais. Hoje não é assim, né? Então hoje, por exemplo, você tem um calendário do voleibol que começa com uma Copa Paulista, depois tem Campeonato Paulista, aí você tem Liga Nacional, você tem Copa do Brasil, você tem Sul-Americano, se você ganhar você vai para o Mundial. Estão tentando fazer uma Libertadores no voleibol, então assim o calendário encheu, né? Então você não consegue mais ir em jogos regionais abertos, mesmo porque, né, em contraposição a isso tudo, a competição deixou de ter visibilidade e tudo mais, né? Bacana, e gerou uma polêmica, né? 2 anos que o Taubaté não vai para os jogos regionais, né? A gente vai conversar sobre isso no segundo tempo do nosso programa. Sim, muito tranquilo.
Voltamos aqui com o professor Marcelo Mora e agora batendo um papo, né, nesse segundo tempo do nosso programa com relação à gestão dele, né, em Taubaté, que está sendo, no meu ponto de vista, uma gestão muito destacada na questão do esporte de alto rendimento, mas a prefeitura, de uma forma geral, não tem só isso, né, Marcelo? Não, exato. A ponta, né, é o esporte de competição de alto rendimento que gera visibilidade, né? Então, especialmente para a cidade, né? Exatamente. Então você pega o nosso vôlei, que foi campeão da Superliga agora, você tem dezenas de transmissão ao vivo pelo Sport TV, você tem as matérias que a gente chama das matérias espontâneas, que saem direto, e você tem as mídias sociais e tudo mais que justificam, né, os investimentos que são feitos e tudo mais. E mais do que isso, né, a prefeitura entra como uma incentivadora, né, e é isso que faz com que a iniciativa privada embarque também no projeto, né. Então, se a gente for ver hoje, a gente tem uma proporção de quase 3:1 em relação ao investimento, né. O que a prefeitura põe ela tem 3 de retorno, não é nem de retorno, é de investimento, de aporte direto mesmo. Certo. Então a prefeitura põe então a gente tem hoje lá grandes empresas que estão, né, MS, que é uma farmacêutica que é a maior do Brasil, a gente tem uma Van, que é a maior empresa de varejo que a gente tem no Brasil também, e elas estão com a gente com contratos longos, né, então assim... Apostaram na ideia. Apostaram na ideia, exatamente. E acreditaram, né, no projeto, né? Exatamente, e isso nos permite ter 5 campeão olímpico hoje na cidade, né? Então... é um negócio bem bacana e é um case de sucesso. E recentemente, né, Marcelo, tal como a gente falou no final do primeiro bloco, o pessoal, não foi para os regionais, mas se justifica aí, né? Então, assim, como eu falei, a gente tem crescido em outras áreas do esporte, né? Em 98, né, quando se fala em política pública, a gente tem os 3 pilares, né, que é esporte educacional, esporte de participação e esporte de alto rendimento. Então a gente tem esses 3 pilares com muita tranquilidade e com investimentos bastante consideráveis também. Como a gente já está reiterando aqui, a ponta, né, que aparece mais é de competição. Mas a gente tem o nosso projeto lá que chama Comunidade em Ação, que a gente atende 9.000 pessoas. A gente tem um projeto 7, que também é da educação, que atende mais 9.000 pessoas, com profissionais de educação física, que no período do contraturno do integral, né, que o integral em Taubaté ele é muito forte, né, e tem todas as escolas, né? Exatamente, né, e a gente tem, por outro lado também, o investimento no esporte educacional. Então, quando a gente chegou lá, e uma coisa que eu consegui deixar aqui, que ainda prevalece, né, que é a Escola de Excelência, que fica em Pinda, e lá a gente fez a EAF, né. Em Taubaté foi menos difícil de ser feito porque a educação lá no ensino fundamental ela é municipalizada. Em Pinda não é, né? Então tem poucas escolas, principalmente no Fundamental 1, primeira a quarta série, aliás, primeira a quinta, que eu sou antigo, mas assim, de primeira a quinta série, né, que várias são do estado. Então, você tem estado, você tem município e tem particular. Né? E lá a gente conseguiu, né, foi uma conquista do Macaé, de ter uma boa relação com a secretária de Educação na época, que era a Edna Chamon, e a gente conseguiu introduzir a EAF lá, que é a menina dos olhos nossa, em relação ao esporte de rendimento. E virou uma referência nacional, né? É uma referência, o Comitê Olímpico veio conhecer, a gente já estava fazendo uma parceria muito bacana, que nada mais... E é isso que a gente fala, a gente não precisa inventar a roda, né? A EAF, assim como a Escola de Excelência, quando a gente colocou aqui, é um modelo cubano,
né, onde você faz uma pré-seleção de alunos que realmente têm potencial para ser um atleta, né? Claro que as variáveis são enormes, né? Mas a gente faz essa seleção, os que têm potencial, eles passam a estudar, a ter aquela modalidade, praticar aquela modalidade no contraturno, né? Se ele estuda de manhã, ele treina à tarde, e se ele estuda à tarde, ele treina de manhã, né? E uma parceria entre a Secretaria de Educação, que é responsável por toda a parte acadêmica, pela estrutura física do local, né? Inclusive com a alimentação, que é importantíssimo, né? E a Secretaria de Esporte entra com a parte técnica, né? Com os profissionais, né? E as participações de campeonato. E aí entra um pouco sobre regionais, né? Então, quando a gente começa em 2014, né, efetivamente, a gente fez a primeira seletiva em 2013, né? Em 2014 os garotos tinham 13 anos. Aí depois vai para 14. Quando ele vai para 15 anos, você muda a categoria, então você dobra as categorias, entendeu? Então, por exemplo, a gente começou com sub-14. Quando eles avançam para o ensino médio, né, o que acontece? Você dobra o número de categorias. E não existe mágica com dinheiro, o dinheiro é um só. E isso repercute em quê? Você tem passa a ter duas equipes nas diversas federações que a gente joga de janeiro a janeiro, né? E como a gente está sendo assolado por uma crise econômica no país, né, que reverbera no município, né? Até então, mesmo nas parcerias, né? As pessoas às vezes eles querem apostar, eles querem investir, mas não tem como, né? Exatamente. E para o setor público, do modo geral, não é só Taubaté, mas em todo lugar, né? Quando acontece uma crise dessa no país, né, a conta tende a ser muito hostil. Por quê? Né? Você perde a arrecadação, né, e aumenta as suas despesas, né? Porque o desempregado, ele perde o plano de saúde, ele cai na rede pública, ele tira o filho dele da escola particular e põe na pública, né? Então você diminui a receita e aumenta as despesas, né? Então é uma conta bem cruel. E aí o que a gente fez? A gente precisava, né, dar espaço para essa criançada não perder, né? E a gente precisava cortar em algum lugar, né? Aí fizemos um monte de estudos e tudo mais, né? E aí, como todas as modalidades nossas, de todas as categorias, eles estão em federação, eles jogam de janeiro a dezembro, né? Não em janeiro, porque é férias e tudo mais, assim, mas fevereiro eles jogam o ano inteiro. No mínimo 10 meses de atividades. A conta, a gordura que a gente viu, né, devido a uma série de coisas, perda de visibilidade, qualidade do evento em si, né, o custo para você levar 450 pessoas para lá, né, dar toda a estrutura que requer, né, alimentação, etc. Então foi ali que a gente viu que era uma coisa que era uma participação que se a gente não tivesse, haja visto que a gente começou a participar nas categorias de base de todas as competições de federação, foi uma opção que a gente teve em relação a isso. E é legal você esclarecer isso, né, para o pessoal que está em casa, e é bacana, né, ter esse lado, porque às vezes a gente não escuta, né, mas a gente lê algumas coisas relacionadas a isso, né, não foi, mas está bem explicado, não foi porque... Você tinha que cortar alguma coisa, né? Você tinha que dar alguma necessidade, né? Porque o dinheiro, como a gente está falando, né? A gente falou ali em off, né? Eu estava falando sobre o Ortiz Júnior, que é um cara assim sensacional, que se preparou para ser prefeito, né? Para enveredar na carreira política e fez isso com bastante sucesso. O esporte não é só o esporte em si, né? Mas tudo que ele representa. Então... Ele cobra muito essa questão do esporte de alto rendimento, mas também o esporte de participação e o esporte educacional. E ele, com essa sensibilidade, né, haja visto que a maioria das secretarias tem perdido espaço em relação ao volume orçamentário, nós estamos conseguindo manter, né? A gente está perdendo para a inflação, mas assim, a gente tem mantido, né, e você precisa ter criatividade para priorizar alguma coisa e deixar alguma coisa de lado. É o que você falou, né? Atendendo os pilares e pensando no esporte também, né? Além de ser uma possibilidade de educação, que a gente acredita muito nisso, ele pode também ser uma possibilidade de melhora da saúde das pessoas, né? Pensando na política pública de uma forma geral. E na questão da segurança também,
né? Então é uma coisa que o Ortiz em seus discursos sempre frisa, né? Que o esporte ele transita em várias áreas, né? Da saúde pública, da segurança pública, da própria educação, né? Que já está mais próximo, exatamente, né? Então é uma coisa bem bacana. E aí explica também aquilo que você falou, né? Investe 1, mas retorna 3, né? Exatamente. E isso são dados da OMS, né? Da Organização Mundial da Saúde. Então é uma coisa bem bacana. E criar possibilidades de cidades também, né? Mais ativas e mais saudáveis também, né? É uma possibilidade muito forte com a presença do esporte, né? Sem dúvida. O X da questão, assim, por isso que eu faço uma reverência muito grande por Ortiz, que ele tem essa sensibilidade, porque primeira coisa, eu andei muito por essa vida aí, por todos os lugares aí do interior de São Paulo, com jogos regionais, jogos abertos, a gente sempre vai ver o que acontece, e nossos vizinhos também. Né? Então a primeira coisa, quantos profissionais de educação física tem na sua secretaria? Qual o seu orçamento? Assim, são sempre questionamentos que a gente tem, né? E a gente tem um orçamento de 2%, cara, certo? Então 2% é muito melhor que 1%, né? Mas a gente está ali num patamar. E a gente, com esses 2%, a gente não tem a obrigação, entre aspas, de ter um atendimento universal, porque orçamentariamente também é impossível. Não é viável. Então a gente tem que fazer chover com 2%, entendeu? Uhum. Mas a gente está lá, a gente está levando com 18 mil atendimentos junto com a educação, né? 9 mil com os nossos, a gente está com uma gama importantíssima de RH em relação ao que tinha, né? E é uma diretriz de governo, né? Bacana, Marcelo, muito esclarecedor nosso bate-papo, né? Tanto para mim, que eu aprendo muito com vocês que vêm aqui, quanto para o pessoal que está assistindo. Eu queria agradecer imensamente a presença de você aqui e dizer que foi muito legal, né? Não conhecia você e parabéns pelo trabalho e sucesso nessa caminhada. Se você quiser deixar alguma rede social, né, da Secretaria de Esportes, até mesmo pessoal, você fica à vontade, viu? Nós estamos lá, a gente tem tudo isso que a gente está falando lá no site da Prefeitura mesmo, Secretaria de Esportes, e tem todos lá, né? Lei de incentivo, que a gente fez uma municipal, o esporte de alto rendimento, né? Isso é muito importante, né? O grande X da questão no setor público e no esporte em geral é como que você faz a captação o do financiamento, dinheiro, né? Exatamente, né? Então a gente lá tem a iniciativa privada, a gente tem um fundo, a gente tem uma LIF, né? E tudo isso, volto a falar, não é inventar a roda, né? Sempre, né? Inclusive quando a gente chegou lá, a gente levou algumas coisas de Pinda, algumas coisas de São José, né? Fizemos o nosso formato dentro da nossa realidade e está andando bem. Bacana. Gente, eu queria agradecer mais uma vez, professor. Valeu mesmo. As portas da Vale Verde TV estão abertas para você. Cara, eu que agradeço a oportunidade da gente poder expor um pouco do nosso trabalho. Valeu, obrigado, gente. Até a próxima.